Olá, galera. Vamos lá para mais uma videoaula de História para você se dar bem no Enem. Eu sou o professor Balduino, professor de História do IFP Campus Paulistana, e vamos trazer na aula de hoje a resolução de questões que já foram cobradas no Exame Nacional do Ensino Médio. Vamos trabalhar aqui as temáticas em torno da Revolução Industrial e da expansão marítima europeia do século XV e XVI, que vai desembocar na chegada dos portugueses aqui no solo brasileiro. E é sempre bom lembrar que nossas aulas fazem parte do programa de extensão Você em Casa e o IFP em Movimento, sempre produzindo aí material didático e lúdico para que você não fique tão só nesse momento de isolamento social. E é por isso que eu convido a todos a seguirem aqui as redes sociais que estão disponíveis, tanto a minha como as do IFP e do IFP Campus Paulistana, que é o campus ao qual eu estou ligado. Então, sem mais delongas, vamos aí para a nossa resolução de questões. Então vamos lá, galera, para fazer a nossa resolução de questões. Isso é muito importante para que você vá pegando o ritmo de prova, entendendo como é que é a dinâmica da elaboração das questões e como é a melhor forma de resolver essas questões no dia da sua prova. E aí vamos ver aqui a Revolução Industrial e a expansão marítima europeia, que eu estou chamando para esse vídeo de expansão marítima europeia os temas em torno da expansão portuguesa, do mercantilismo e da chegada desses portugueses no Brasil aqui dentro do período pré-colonial. E mesmo a Revolução Industrial sendo posterior à expansão marítima, vamos começar por ela, seguindo a ordem dos vídeos que foram postados no canal do YouTube aí da gente. Então nós vamos começar com essa questão que é de 2010, mas é muito interessante porque ela tem trabalhado aí com os temas em torno do trabalho, dessas transformações do mundo do trabalho. A relação entre patrão e operário, entre o operário e a mercadoria que ele está produzindo. E aí é sempre bom você observar, né, que a questão ela sempre começa com esse textozinho, certo? Que é um texto gerador, ele vem problematizar e ele vai apontar importantes pontos, ideias centrais, que vão lhe ajudar a escolher entre as alternativas que estão aqui embaixo, aquela correta. E você vai também eliminando. Porque a lógica da prova do Enem é você interpretar, olha o que diz aqui o enunciado. Você deve analisar o trecho do texto. Então, basicamente, você vai unir os seus conhecimentos históricos com a interpretação de texto desse trecho aqui que está sendo apresentado, certo? E aí você vai ler esse texto, vai buscar as ideias centrais que ele aponta e vai buscar nessas alternativas aqui aquela que mais se aproxima do texto acima. Então, para que a gente possa fazer esse movimento muito bem feito, nós iniciamos sempre a leitura da questão a partir de quê? A partir do enunciado, que é a pergunta da nossa questão. E o enunciado diz, olha, a análise do trecho permite identificar que o poeta romântico Shelley registrou uma contradição nas condições socioeconômicas da nascente classe trabalhadora inglesa durante a Revolução Industrial. Tal contradição está identificada. Então você vai observar que o que é que o nosso enunciado quer? Que você encontre as contradições que estão sendo vivenciadas pela recém-criada classe trabalhadora da Revolução Industrial. Então há uma contradição. Então agora nós vamos lá no texto acima, vamos lê-lo e vamos ver que contradição é essa que ele aponta. Então diz assim: homens da Inglaterra, por que arar para os senhores que vos mantêm na miséria? Então a primeira pergunta é, por que arar? Por que cuidar da terra e fazer com que ela produza e eu vou me manter na miséria? Certo? Eu produzo para o senhor que me mantém miserável, que me mantém pobre. Produzo alimento e continuo na miséria. Segunda indagação, por que tecer com esforços e cuidado as ricas roupas que vossos tiranos tecem? Então, por que costurar e tecer roupa para aqueles que vos domina? Olha que pergunta bem forte. E a terceira grande questão, por que alimentar, vestir e poupar do berço até o túmulo esses parasitas ingratos que exploram vosso suor, que bebem vosso sangue? Então, como é que é apresentado esse burguês, esse patrão? Ele é apresentado como um parasita. Observe, o trabalhador, ele ara, mas vive na miséria. Ele tece a roupa para que o tirano a vista.
Ele alimenta, ele veste e poupa para que um parasita possa viver bem. Então observe, aquele que trabalha vive na miséria, e aquele que não trabalha que vive no luxo. Olha que contradição, a contradição que está apresentada na nossa pergunta. Então a ideia central desse texto é apresentar que aquele que ara não tem o alimento. Aquele que tece não é o proprietário da roupa. Aquele que trabalha, alimenta, veste, poupa, sustenta aqueles que não o fazem nada. Então existe uma separação entre aquele que trabalha e o produto final. O produto final não pertence ao operário, não pertence ao produtor. Então, já que nós chegamos a essa conclusão, vamos para as alternativas e vamos lê-las para vermos qual é aquela que mais se aproxima com o resultado final da nossa interpretação do texto. Então, tal contradição está identificada. Letra A. Na pobreza dos empregados, que estava dissociada da riqueza dos patrões. Olha aí um erro. Dissociada? Não. A pobreza do trabalhador está associada à riqueza. O trabalhador é pobre porque tudo o que ele produz é mandado para os patrões. Letra A, falsa. Elimina. Letra B. No salário dos operários, que era proporcional aos seus esforços, proporcional. Olha que erro. Gente, a Revolução Industrial, principalmente a primeira fase, é a fase em que o trabalhador vai à fábrica prestar um turno de trabalho de 14, 15, 16 horas e ganhar uma miséria. Não há proporcionalidade. Inclusive, nos estudos marxistas, isso vai ser chamado de mais-valia, que é a exploração do tempo trabalhado. Eu não recebo o valor relativo ao tempo que eu trabalhei. Isso aí é a teoria da mais-valia, é a desproporcionalidade entre tempo trabalhado e dinheiro recebido. Letra B, falsa. Letra C, na burguesia que tinha seus negócios financiados pelo proletariado. Gente, financia quem tem dinheiro. O proletariado é uma classe explorada. Quem é que vai financiar a indústria? São os bancos. Letra C, falsa. Letra D, no trabalho que era considerado uma garantia de liberdade. Bom, aqui é a parte escorregadia da questão. Se você for pegar na teoria bem religiosa, né, do protestantismo inglês, o trabalho é uma fonte de ligação com Deus, é uma fonte de inspiração. Então você poderia ser levado por essa interpretação. Mas é falsa, porque o homem, o indivíduo, na Revolução Industrial, o operário, ele está preso ao seu trabalho. Ele precisa daquela fábrica. Porque existem poucos postos de trabalho para muito trabalhador. Há uma mão de obra abundante na cidade. Resultado, ele está preso ao trabalho para não morrer de fome. Então a letra D é falsa, porque não é uma garantia de liberdade. Eliminamos todas, resta o que é para marcar, fica a letra E, a última alternativa. Na riqueza, a contradição é porque a riqueza que não era usufruída pelos que a produziam. Então nós temos uma separação entre aquele que produz e a mercadoria. A mercadoria pertence ao burguês, que é o dono da fábrica, dos bens de capital. Já aquele que é dono da força de trabalho, que é o operário, não é proprietário da mercadoria final. E aí essa questão nos leva, nos remete, né, a uma outra questão, que é muito importante, que é essa linha de produção, certo? O trabalhador ele não é dono da mercadoria, como ele também agora não é dono do conhecimento. Ou esse operário agora ele não detém o conhecimento completo de como é a produção da mercadoria. E aí vamos para essa questão de 2012, interessante para vermos aí as linhas de produção, que diz o seguinte: na imagem do início do século XX, identifica-se um modelo produtivo cuja forma de organização fabril baseava-se na. Então, no que era que se baseava essa linha de produção, essa esteira de produção, essa esteira produtiva, onde você pode observar aqui claramente que cada indivíduo vai realizar uma parte do processo de produção. Então, baseava-se isso em quê? Letra A, na autonomia do produtor direto, ou aquele que está produzindo tem autonomia de colocar sua marca pessoal nessa mercadoria. Falso. Lógico que não. São mercadorias padronizadas.
é a massificação da produção. Letra B, na divisão sexual do trabalho, não, o que você tem aqui são homens e mulheres trabalhando na produção. Então a questão é falsa. Inclusive algumas fábricas antes do século XX, principalmente, porque no início da Revolução é quando a exploração é mais absurda, onde não existem leis trabalhistas, nós vamos ter crianças também trabalhando dentro da fábrica. E há uma certa divisão, mulheres fazem um tipo de trabalho, homens fazem outro, mas observe, a imagem não nos garante essa interpretação, e é a imagem que deve ser interpretada. Letra C, é a exploração do trabalho repetitivo. Letra D, utilização de empregados qualificados, falso. Olha, você não precisa ter o conhecimento completo da produção. Aqui você vai lembrar muito o tempos modernos de Chaplin. Muitas vezes o seu trabalho era apertar um parafuso, ou dois, ou três, quem sabe. Dar uma martelada, puxar uma alavanca, apertar um botão. E isso não exige a qualificação do trabalhador. E por você não ter necessidade de ter tanta qualificação, isso vai impactar diretamente no salário, que vai ser baixo. Então, letra D, falsa. Letra E, incentiva a criatividade dos funcionários. Meus queridos, olha, a repetição leva à falta da criatividade. Você passa tanto tempo se preocupando em apertar um parafuso, somente meio que entra num colapso, dificilmente você pensa. E aí você que já assistiu aí o The Big Bang Theory alguma vez, tem um episódio muito legal em que o Sheldon está fazendo uma linha de produção com a Penny e eles estão cantando. E ele, com aquele conhecimento que ele tem, né, ele vai rememorar que na Revolução Industrial a música associada ao trabalho faz com que a mente da gente meio que entre num bug. Você esquece outro tipo de pensamento, meio que entra num momento de nulidade mental, e aí você concentra-se somente em repetir o trabalho, falta de criatividade. Portanto, a nossa alternativa correta da questão é a letra C, é a exploração do trabalho repetitivo. Outra característica da Revolução Industrial, a desqualificação profissional, o trabalho repetitivo, a massificação da produção, a linha de produção, que vai ganhar muita força aí com o Fordismo. E aí, falando em linha de produção, a gente não deixa de lembrar, lógico, né, principalmente quem é professor, e alguns alunos já viram a famosa charge que está aqui do nosso lado, que é cobrada em N provas de história. Eu nem boto mais na minha, porque já está muito batida. Desculpe os amigos da história aí que estão assistindo a aula, vão ficar zangados porque não vão mais utilizá-la, mas eu vou trabalhar aqui com ela, né? Então observe o diálogo que está sendo travado entre esses dois trabalhadores, um mais antigo da fábrica e um mais novo. E um diz: vou me aposentar amanhã. E sabe o que vou fazer? Andar até o fim dessa linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. São 30 anos trabalhando sem ter o conhecimento completo do que está sendo realizado. Outra teoria aí bem marxista, que é a teoria da alienação. O trabalhador não tem conhecimento da importância do seu trabalho durante esse processo produtivo. E aí, como ele não tem consciência da importância do seu trabalho, ele também não tem consciência da sua própria importância como indivíduo. Isso aí foi muito importante para que esses primeiros burgueses, esses primeiros capitalistas, pudessem lucrar muito em cima dos operários. Então nós vamos sair aqui da Revolução Industrial e vamos entrar no contexto da expansão marítima. E aí você já observa que nós temos dois textos aqui nessa questão. Essa é a parte cansativa do Enem, você tem muito texto para ler em pouco tempo. Então você tem que ter estratégias para que você possa ganhar tempo e fazer o máximo de questões possíveis de forma consciente. E é por isso que nós vamos iniciar a leitura a partir, né, do que está sendo aqui, ó, que é justamente o enunciado. Vamos entender o que é a pergunta dessa questão. E a pergunta é: as críticas desses cronistas, os cronistas acima aqui nos textos 1 e 2, ao processo de colonização portuguesa na América, estavam relacionadas ao quê? Então, a que é que as críticas estão relacionadas? O primeiro cronista faz a seguinte crítica: e pôs que em outra coisa porque aqui está em um português arcaico, nesta parte, me não posso vingar do demônio, admoesto da parte da cruz de Cristo Jesus, a todos que este lugar lerem, que deem a esta terra o nome que com tanta solenidade lhe foi posto, sob pena de a mesma cruz
que nos há de ser mostrada no dia final, os acusar de ser mais devotos do pau-brasil que dela. Então, qual é a acusação que ele faz? Ele vai dizer que os portugueses são mais devotos ao pau-brasil, que é a mercadoria de exploração desse período pré-colonial, a fonte de lucro do Brasil é o pau-brasil. O português é mais devoto ao pau-brasil, ao lucro, do que a própria cruz de Cristo. A crítica é essa. Primeira crítica: devoção ao lucro, ao dinheiro. É uma exploração constante dos bens naturais do Brasil. Texto 2 vai dizer o quê? E deste modo, se hão os povoadores, os quais por mais arraigados que na terra estejam, e mais ricos que sejam, tudo pretendem o quê? Tudo pretendem levar a Portugal. E se as fazendas e bens que possuem souberem falar, também lhes houverem de ensinar e dizer como os papagaios, aos quais a primeira coisa que ensina ao papagaio é papagaio real para Portugal, porque tudo querem para lá. Então observe, tudo que Portugal quer do Brasil é tirar suas riquezas e levar para Portugal. Então nós vemos aí que as grandes críticas realizadas no texto 1 e 2 é a exploração constante do Brasil. Então, nossas alternativas aí já vai direto à letra E. Aqui não tem nem o que questionar. Qual é a grande crítica? A expropriação de riquezas locais. Não está falando de trabalho escravo no nosso texto. Não está falando sobre a implantação de polos urbanos, nem fala dessa colonização. Não está falando da devastação de áreas naturais, não falou em desmatamento. Fala em pau-brasil, aí você pode ser levado a marcar essa questão por isso. Mas não falou. E nem falou sobre a questão indígena. O centro do texto 1 e 2 é falar de exploração econômica. Então, letra E. Muito fácil essa questão. Cansativa só pela leitura dos textos. Então, vamos lá para mais uma questão para fecharmos aqui nossa aula e vamos trabalhar com a clássica Carta de Caminha, muito recorrente em questões sobre o início da chegada desses portugueses aqui no Brasil. Então diz o seguinte, o enunciado da questão, sempre iniciando pelo enunciado, para ganharmos tempo e sabermos o que é que temos que buscar no texto para nos auxiliar a resolver essa questão. Então diz o seguinte, o enunciado: a Carta de Pero Vaz de Caminha permite entender o projeto colonizador para a nova terra. Então, nesse trecho, o relato enfatiza o seguinte objetivo. Qual é o objetivo que é relatado nesse trecho da Carta de Caminha para a colonização do Brasil, certo? Que seria o projeto colonizador. Então diz o seguinte a carta: de ponta a ponta é tudo praia palma, muito chão e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu vista do mar, muito grande, porque a estender olhos não podíamos ver senão terra com arvoredos, que nos parecia muito longa. Nela, até agora, não podemos saber que haja ouro nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro. Nele o vimos. Um dos motivos para Portugal não iniciar de primórdio logo, de chegada, a colonização do Brasil. Mas continua. Porém, a terra em si é de muito bons ares. Porém, o melhor fruto... pronto, chegamos agora no ponto central da nossa questão. Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar essa gente. Então, o que é a melhor coisa que pode ser feita no Brasil ou pelo Brasil? Salvar essa gente. E salvar de quê? Salvar do paganismo, trazê-los para a fé cristã. Inclusive, nós já até apresentamos essa discussão na nossa aula aqui sobre a expansão marítima portuguesa. Mas agora vamos para as alternativas buscando aquela que mais vai completar esse texto. Então, qual é o objetivo do projeto colonizador português para o Brasil? Letra A. Valorizar a catequese a ser realizada sobre os povos nativos. Basicamente é o que eu acabei de falar, né? Mas vamos tirar nossas dúvidas vendo o restante das questões. B. Descrever a cultura local para enaltecer a prosperidade portuguesa. Vocês viram algum relato da cultura indígena aqui nesse texto? Não. Letra B é falsa. C. Transmitir o conhecimento dos indígenas sobre o potencial econômico existente.
transmitir o conhecimento dos indígenas? Não, meu povo. Ó, existe uma relação de desrespeito muito grande dos europeus tudinho, pode botar tudo num pacote só, que eles vão desrespeitar as culturas dos povos nativos americanos. Né? O europeu chega aqui com um ar muito forte de superioridade. É o etnocentrismo. O etnocentrismo é quando um povo coloca a sua cultura como o centro do mundo. Então o europeu se via como o centro, como aquilo que era correto. E tudo aquilo que fosse diferente da cultura dele estava errada. Então, portanto, esses europeus não vão valorizar a cultura indígena de jeito nenhum. Por sinal, vão tê-los como bárbaros, como povos selvagens. Então a letra C é falsa. Letra D. Realçar a pobreza dos habitantes nativos para demarcar a prosperidade europeia. Bom, essa alternativa, ela está diretamente ligada ao que eu acabei de falar. Você imaginaria, essa é a questão correta. Mas cuidado, veja que o texto não vai falar sobre cultura, sobre pobreza ou sobre riqueza dos povos daqui do Brasil. Então a letra D é falsa também. Letra E. Criticar o modo de vida dos povos autóctones para evidenciar a ausência de trabalho. Autóctone vai significar povo nativo. Questão falsa. Observe que em nenhum ponto está se falando de cultura, modo de vida, forma de trabalho desses povos aqui indígenas. Então a letra A correta é a letra A. Certo? A valorização, a catequese a ser realizada sobre os povos nativos. O que melhor parece para Caminha é salvar o povo dessa terra. E assim vocês viram aí algumas formas de resolver a questão e adentramos mais nessas duas temáticas sobre a expansão marítima europeia e sobre a Revolução Industrial. E aí você chegou aqui até o final desse vídeo. Não esqueça de comentar, de dar um joinha, de se inscrever no canal, de indicar para outro amigo para que ele também possa se preparar para o Enem. Porque afinal de contas, o crescimento acadêmico é em conjunto, gente, não é solitário não. E no mais, desejo a todos vocês uma boa sorte, até a nossa próxima aula.